Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês. Como você disse mesmo, um momento muito importante de preparação para uma eleição decisiva para os rumos do país. Então, desta maneira, nós estamos atentos com a nossa responsabilidade de prepararmos o Partido dos Trabalhadores para podermos participar de maneira competitiva, de maneira responsável, com projetos, com propostas, para melhorarmos a política no estado de Goiás e também no Brasil. E, deputado, já nesse final do mês de novembro, início do mês de dezembro, já às vésperas do próximo ano, atualmente, como estão essas articulações com os possíveis partidos que podem agregar, então, as eleições do próximo ano com o PT? O propósito do Partido dos Trabalhadores é contribuir para mudar essa triste realidade que nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil vive um momento de crise. A crise não é só por conta da pandemia, a pandemia por si só já seria um problema, mas o descaso e a omissão do governo federal jogou o Brasil numa situação de tragédia, uma tragédia que poderia ter sido evitada se tivéssemos nos preparado, nos organizado, garantido vacina com antecedência, garantido testes para as pessoas. Tudo isso nós teríamos salvado vidas. Mas o Brasil vive mais do que isso, vive uma situação de crise econômica, e essa crise econômica também é pela irresponsabilidade da política desenvolvida por Guedes e Bolsonaro. Na verdade, no momento de retração da economia, nós precisaríamos de investimento público e não de ajuste fiscal, não de corte de gastos. E isso fez com que o desemprego aumentasse e também a carestia aumentasse. E com isso a fome bateu na porta de milhões e milhões de brasileiros. Então essa é a responsabilidade do PT. Então nós estamos focando na eleição nacional. Queremos garantir um projeto de reconstrução nacional liderado pelo Lula, que não é uma aventura, é uma experiência que já foi vivida pelo Brasil e foi um bom momento para o país. E é esse nome que nós estamos apresentando. Então a nossa articulação em Goiás, ela se dá centrada nesse objetivo nacional. Então, aqui em Goiás, nós queremos fortalecer um palanque para o Lula. Queremos fortalecer um palanque para o Lula, estamos abertos para alianças com aqueles que queiram apoiar o Lula já no primeiro turno. Caso não tenhamos nenhum candidato de outro partido que tenha esse propósito já no primeiro turno, nós teremos sim candidatura a governo, como já tivemos em outras oportunidades, e não teremos dificuldade nenhuma de poder lançar candidato ao governo aqui em Goiás. Inclusive, na última terça-feira, nós conversamos com o Dr. Volmir, que colocou o nome à disposição pelo partido no estado de Goiás. O professor Volmir foi reitor da Universidade Católica, da PUC, um nome respeitado, um nome de credibilidade, de competência, e que nesse momento delicado que o Brasil está vivendo, percebeu o quanto é importante as pessoas sérias, honestas, competentes, idealistas se colocarem à disposição para ajudar a melhorar o nível da nossa política. Então eu vejo que é uma grande contribuição que o PT traz para o debate político, e o nome dele está sendo apresentado. Ainda evidentemente não há nenhuma definição quanto a isso, porque temos discussões nacionais e estaduais, mas de qualquer maneira o professor Volmir já está integrado no nosso projeto, no nosso trabalho. Vai definir sim lá na época das convenções como é e em qual lugar que ele realmente estará posicionado. Deputado, o senhor citou que o objetivo do partido aqui em Goiás é fazer um palanque para a eleição nacional, no caso, então, com a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E sobre o histórico de Lula e sobre o histórico do partido em relação a prisões, ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, como o senhor vê essa situação por conta do histórico em que a população tem, um histórico inclusive recente, sobre o próprio partido aqui no nosso país? Imagina se não tivesse esse histórico, né? Deveria ter 100% nas pesquisas, né? Porque com esse histórico, Lula está disparado em primeiro lugar nas pesquisas. E por que acontece isso? Porque a população percebeu que ela foi enganada, que houve uma armação na política nacional, né? E hoje foi comprovado, inclusive o Supremo Tribunal Federal declarou a suspeição do ex-juiz Moro justamente pelas ações desenvolvidas por ele de maneira criminosa, de maneira corrupta, né? Porque um juiz que combina com quem está acusando uma maneira de poder prejudicar aquele que está sendo julgado é um juiz corrupto.
E isso foi o que o STF decidiu quando declarou a suspeição do ex-juiz Moro. Então a população percebeu, a máscara caiu, a cortina se abriu e a população percebeu que houve uma armação toda que tinha um único objetivo: impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República na última eleição. Porque se ele fosse candidato a presidente da República na última eleição, o resultado da eleição teria sido outro. Então, tiraram o Lula da eleição. Agora, depois da eleição, se descobriu toda a armação. E é por isso que a população hoje, ela pensa diferente. E mais do que isso, a população hoje, ela tem condição de comparar entre o atual governo e o governo do Lula, o governo do PT. Eu encontro muitas pessoas, eu ando o estado de Goiás inteiro, e as pessoas falam o seguinte: não, deputado, eu não sou do PT, eu não voto no PT, mas uma coisa a gente tem que reconhecer: na época do PT, a nossa vida era melhor. Então esse é o sentimento da população. O senhor acredita então que o partido chega sem manchas para as próximas eleições? Olha, nós nunca trabalhamos no sentido de chegar e chegar nas pessoas e falar: nós somos os donos da verdade e os outros não prestam. Quando você vê muita gente querendo apontar o dedo para os outros, quando você vê muito moralismo, querer mostrar que é santo, você pode desconfiar. Pode desconfiar que é ali que tem mais problema. Então nós nunca tivemos esse tipo de atitude. Nós sempre tivemos uma atitude de responsabilidade. Eu sempre cito o seguinte: política é feito de gente, partido político é feito de gente. Tudo que é feito de gente tem falha, tem erro, tem limitação. Agora, igreja que é igreja, que é feita para ser santa, volta e meia aparece problema. Partido político que disputa poder não vai ter problema? A gente quer que não tenha, trabalha para que não tenha, mas está sujeito a isso. Então nós não somos daqueles de ficar dizendo que somos santos. Agora, uma coisa a gente diz com tranquilidade e tem condição de andar por todos os lugares de cabeça erguida, olhando no olho das pessoas. Entre erros e acertos, nós temos muito mais acertos do que erros. E o PT se orgulha do que fez, por exemplo, aqui em Anápolis, quando teve a oportunidade de administrar a cidade, se orgulha do trabalho que nós sempre fizemos na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e quando governamos o Brasil. Nós temos orgulho disso. E sobre Rubens Ottoni para 2022, o que já está definido, deputado? Não, já está definida a minha candidatura, já desde o início do ano, para deputado federal, dentro desse projeto nacional mesmo. O presidente Lula nos pediu para que pudéssemos coordenar um trabalho em Goiás de formar uma chapa forte de candidato a deputado federal para aumentar a nossa representação em Goiás. Então, em Goiás, hoje nós só temos um deputado federal. Nós queremos aumentar essa representação. Então, esse é o meu objetivo. Então, o meu nome fica como candidato a deputado federal para puxar votos e poder tentar formar uma chapa competitiva, trazendo outros nomes para disputarmos e podermos ter uma representação maior do PT de Goiás na Câmara Federal. Tá certo. Deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigado aqui por essa entrevista. Aos ouvintes que nos acompanham na Rádio São Francisco, sucesso para o senhor. Um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo.